Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 8 de maio, iremos continuar nossa meditação com o capítulo 16 de São João. Hoje, dos versículos 12 a 15, onde a liturgia vai nos preparando para a recepção da presença do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. E Jesus nos revela algo importantíssimo para a nossa caminhada espiritual. Para nós católicos que temos fé, acreditamos na Trindade. E Jesus quer revelar coisas importantes aos seus discípulos, por certo ensinamentos muito sérios, mas diz que eles não podem suportar, ou ainda não são capazes de compreender. Mas diz que enviará o Espírito da verdade, e este os conduzirá à plena verdade. E quem é a verdade? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o Espírito de Jesus ressuscitado que agirá em nós, que age através dos sacramentos, através da sua igreja. É promessa de Jesus e ao mesmo tempo promessa de Deus. A Trindade agindo na humanidade. Esta promessa da vinda do Paráclito é para eles um conforto pelos efeitos previstos, revelar a verdade e anunciar os fatos que estão por acontecer no futuro da vida da comunidade. Jesus não enganou ninguém, falou a verdade. Ele é a verdade e disse: se assim como me perseguiram, vão perseguir vocês também, mas não tenhais medo. O Espírito guiará os discípulos na sua atividade evangelizadora e no discernimento do que é de Deus e o que é do mundo. A fidelidade ao projeto de Deus contará com a ajuda do Espírito Santo para a correta interpretação da vida e dos acontecimentos, como também da atenção à voz do Espírito. Como que podemos agir no mundo? É o Espírito Santo de Deus que age em nós. Quando somos sensíveis, quando pela humildade deixamos que Deus possa agir em nossa vida. Somos sabedores que muitos foram batizados, mas não praticam a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que sejamos santos, mas a realidade é outra. Olhando para a nossa realidade, quanto nos falta, de fato, esta praticidade, esta ação concreta na vida das pessoas. Somos convidados a ouvir a voz do Espírito Santo que quer nos ensinar as coisas do alto. São Paulo, inclusive, vai nos falar a respeito dos frutos do Espírito na carta aos Gálatas, no capítulo 5. Quando a gente tem, por exemplo, uma atitude solidária em busca de fazer o bem, quando a gente sai de si por causa do outro, age com amor, sem esperar em troca, sem interesses pessoais, quando a gente faz por amor e sente que algo move nossa existência limitada, é fruto da graça de Deus. E melhor ainda quando entendemos esta ação de Deus em nós. E o dom do discernimento dos Espíritos deve ser pedido todos os dias, para que saibamos discernir qual a vontade de Deus, do maligno e a pessoal. Minhas vontades e interesses não podem prevalecer diante da vontade de Deus. A voz do demônio deve ser repreendida imediatamente para não cairmos em tentação. Somente a voz clara do Espírito Santo poderá nos mostrar o verdadeiro caminho para chegar ao céu. Caminho este de luta, de cruz, de renúncias diárias, mas o caminho real da felicidade plena que Jesus prometeu, para que a minha felicidade seja plena em vós. Então é o Espírito que nos guia,
É Ele que nos ensina, que nos recorda a palavra de Deus, que faz memória dos acontecimentos, de modo que o Espírito Santo ajuda-nos precisamente a conhecer Cristo com profundidade. Como eu falei já em outras ocasiões, não no sentido racional, intelectual, mas pela fé. Há de fato entrarmos em comunhão com Deus, e para isso procuremos nós próprios conhecê-lo sempre melhor, para poder de maneira convincente guiar também os outros para Ele. Por isso é tão importante o amor pela Sagrada Escritura, pela Palavra de Deus, e por conseguinte, é importante conhecer a fé da Igreja que nos apresenta o sentido da Escritura. Por isso eu incentivo a você, diletos internautas, a você que me escuta, a ter o seu momento com a Palavra de Deus, a você abrir sua Bíblia, ler, meditar, tomar nota de algo que é importante para você. Ter ao seu lado também o Catecismo da Igreja Católica e tira ali, reserva alguns momentos de leitura espiritual, de meditação, 5, 10 minutos, rabisca, registra algo. Deixa que o Espírito Santo possa mover tua inteligência, tuas ações para o bem, para a verdade, para as coisas do alto. Santo Agostinho nos fala e nos ensina que para amar é preciso conhecer. São duas coisas que devem guiar também nossa existência, como ensina São João Paulo II, a fé e a razão. Eu preciso da fé, mas eu preciso dar razões também de minha fé. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ler o Catecismo, eu preciso rezar para que a ação de Deus aconteça em minha vida, pela oração, a intimidade com Deus. E quantas pessoas hoje, graças a Deus, louvado seja Deus, porque estão buscando adoração ao Santíssimo Sacramento, estão recorrendo mais ao confessionário, buscando se confessar, tendo um arrependimento sincero, buscando comungar a Eucaristia, que é este remédio de mortalidade, rezando o terço ou mesmo o rosário. Quantas pessoas acordando cedo para ter esta prática, este exercício espiritual. Também realizando obras de caridade. É preciso também não esquecer desta dimensão caritativa também, por causa dos necessitados, dos excluídos, porque Jesus também se identifica com eles. E Deus vai falando ao nosso coração na medida em que a gente vai correspondendo também aos seus desígnios. E sem Jesus nada poderemos fazer. E quando Jesus fala que enviará o Espírito Santo, a reflexão deste Evangelho nos dá motivação para que tenhamos esperança e confiança de que a nossa vida, cada dia que passa, é uma oportunidade para nos conscientizarmos dos planos de Deus que já traçou para a nossa felicidade. A felicidade que não encontraremos verdadeiramente no mundo, porque o mundo não conhece a Deus, ou seja, os que estão no pecado, numa vida desequilibrada, não sabem que a ação misteriosa é essa que acontece na vida daqueles que buscam a Deus, que têm um comprometimento com a sua igreja. Não que sejamos melhores, mas porque Deus nos congrega e Ele chama a todos a essa experiência de amor. Muitos, por ignorância, até rejeitam, não querem, por causa do orgulho, fecham seu coração para Deus. Mas nosso Senhor insiste e também conta com a nossa colaboração para que sejamos luz, semeadores desta verdade. E o Espírito Santo fará os discípulos, cada um de nós, compreender e aprofundar a mensagem anunciada por Jesus. Neste sentido, para fazer a vontade de Deus é preciso estar em comunhão com Deus. Leia a Bíblia,
aprofundar na sua fé, ler bons livros espirituais que sejam católicos, que possam de fato alimentar a tua alma, o teu entendimento, não para ficar sabido, mas para que você possa crescer na fé. Como nos ajuda a palavra de Deus. Por isso estamos aqui, nesta tentativa, de algum modo, de apresentar, até mesmo de forma sucinta, uma breve meditação, uma mensagem de fé para você, através deste meio de comunicação, que temos como objetivo também atingir mais pessoas para a evangelização. Mas não podemos ficar somente aqui. É como todo fiel não pode somente ir para a missa no domingo. Há muito mais que pode fazer, há possibilidades, recursos que pode ajudar a gente a crescer na fé, a evoluir na vida espiritual. Mesmo no seu trabalho, eu lembro que antes de ser sacerdote, eu era funcionário em uma empresa e nós tínhamos ali, depois do almoço, em torno de 5 minutos, até menos, para que a gente pudesse encontrar. Era um grupo grande, mais de 20 pessoas, mais de 20 trabalhadores, e a gente ali rezávamos, invocávamos o Espírito Santo, era feita a leitura da Bíblia, quando as pessoas inclusive tomaram conhecimento que eu era de um grupo religioso, pediram às vezes para eu dar uma palavrinha, e eu gostava ali também de falar em torno de 2 a 3 minutos, acho que no máximo, também para que eu pudesse evangelizar. Isso de fato me comprometia, eu teria que ser mais prudente nos meus relacionamentos com as pessoas também, mas era uma forma de evangelizar. E eu lembro que isso foi mais de um ano, né? Todos os dias ali, após o almoço, a gente reservava esse momento. Claro que nem todos os dias a gente estava disposto a, de fato, querer rezar ou dar uma palavra, porque acaba muitas vezes se tornando enfadonho. E isso muitas vezes por causa da preguiça, do pecado, e a gente precisava, né, reavivar nossa força em Deus. Então, é uma forma também de renunciar por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. E você, que tem feito lá no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, na universidade, como você tem evangelizado? Nas tuas redes sociais, você tem utilizado para o bem, para apresentar as coisas de Deus do alto? Ou você tem se apresentado? Então, é preciso a gente também ponderar nosso jeito de ser, de viver, por causa de Jesus, para que possamos ser também testemunhas da verdade. Quem vai nos ajudar, como disse Jesus, é o Espírito Santo. Você, batizado, crismado, você que certamente até já participou de um retiro em grupos religiosos, teve uma certa experiência com Deus, ou não, você que ainda está distante, que ainda não frequenta nenhum grupo, apenas participa da missa, enfim. Vamos, de fato, invocar o próprio Deus. O Espírito Santo é Deus, que Ele possa fazer parte da nossa vida. Descobrimos também que não estamos aqui à mercê da sorte, pois o Espírito Santo de quem Jesus falou aos apóstolos já veio, está à nossa disposição. Por isso, nós já podemos ter acesso às revelações dos planos de Deus agora e nos preparar também para as coisas futuras que o Senhor desde já nos acena, de modo que, por meio da sua palavra e das moções, Jesus nos envia mensagens. No entanto, elas só nos são compreensíveis quando estamos em sintonia com o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus. E enquanto não nos deixarmos mergulhar no Espírito Santo, nós, como discípulos de Jesus, não somos capazes de compreender as revelações do Senhor.
e seremos seus fiéis seguidores se acolhermos as suas orientações de coração sem duvidar nem questionar. Quando alguém, por exemplo, não acredita no inferno ou no purgatório, isso você já está contradizendo as verdades de fé, que é um dogma. Nós não podemos ir contra os princípios da igreja, da nossa orientação de fé, mas a partir do que já está posto, poder acolher de coração, permitir que o Espírito Santo possa agir em nossa vida. Agindo assim, nós faremos o teste da obediência a Deus por meio dos homens e a consequência será uma vida em harmonia com Deus. Nós quebramos essa harmonia, essa amizade, essa aliança com o pecado. Quando a gente de fato não cumpre os mandamentos, um pecado, por exemplo, que a gente cometer contra os mandamentos de forma mortal, já é motivo até para a gente ser condenado. Não que Deus nos condene, mas porque a gente desobedece. Foi assim que aconteceu com os primeiros pais. Com a desobediência entrou o pecado, com o pecado a morte. Essa morte espiritual que chega também, que alcança a todos. Por isso, tente obedecer e você verá a diferença. Quem obedece não peca. Deus diz: escutai o que ele diz, este é o meu filho amado. Nossa Senhora também nos ensina: fazei o que ele vos disser. Jesus vai dizer: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então veja a importância da obediência, de escutar a Deus. E não é fácil, porque neste mundo existe muito fake news, outras vozes que tentam de fato manchar nossa consciência, nosso coração, desviar da verdade para acreditar em verdades, no plural, né? E nós corremos um risco de sermos enfraquecidos na nossa fé. E aqui Jesus está com os discípulos no cenáculo. Antes de ser morto, ele anuncia que virá o Paráclito. E é bonito quando a gente vai conhecendo mais sobre a nossa igreja. Por exemplo, a gente aprende bastante com os padres da igreja. Os padres que eu digo aqui são os primeiros teólogos, como Santo Agostinho e tantos outros dos séculos III e IV, por exemplo, que usavam uma imagem para falar da Trindade. Uma analogia, isto é, uma comparação. E esta, embora seja limitada, serve para compreender os mistérios de Deus, unitrino. Eles diziam que o Pai é como a fonte, o Sol. O Sol não existe sem seus raios. Embora os raios sejam distintos da fonte, eles são inseparáveis, porque um implica o outro. O Pai é a fonte. Jesus é o raio do Pai. O Espírito Santo é o calor. Pois se o calor é distinto do raio e da fonte, ele não pode ser considerado separado nem da fonte, nem do raio, mas numa unidade. O calor é o Espírito Santo. Por isso, quando cantamos o canto do Espírito Santo, dizemos que ele é calor que aquece. E é o Espírito Santo que agora falará em nós, nos revelará tudo que Jesus fez e ensinou. É Ele que nos dá o conhecimento da vontade do Pai, da vontade de Deus, dos seus projetos para a nossa vida. Somente Ele é capaz de nos fazer compreender todo o ensinamento de Jesus. Por isso vamos pedir neste dia o Espírito Santo, para que ilumine, para que busquemos a verdade de Deus, ilumine muito de nossos irmãos e irmãs também na região do Rio Grande do Sul, para que tenham força, coragem, para ajudar aqueles necessitados, para que toque no coração de muitas pessoas que podem ajudar espiritualmente através de oração, mas também com doações, com uma presença amiga, porque muitos que
estão sobrevivendo, até podem sofrer com problemas psicológicos porque foram pegos de surpresa. E é como diz a própria palavra de Deus, que nós não sabemos nem o dia, nem a hora que nosso Senhor virá em nossa vida, como será, e a gente precisa estar vigilante e contando com a graça de Deus apesar de tudo, não perdendo a fé, a esperança e acreditando também no amor. O amor que é o Espírito Santo, que une, que restaura, que dá vida nova. E o Espírito Santo também anime e reanime muitas famílias daquela região do Rio Grande do Sul e localidades vizinhas. E rezamos também pelos que partiram, pelos que estão partindo, a fim de que seja feita a vontade de Deus, porque o mal é um mistério. Jó nos ensina que Deus pode nos dar, pode nos tirar, e que devemos continuar louvando e agradecendo ao Senhor por tudo, pois neste mundo, como ensina a Salve Rainha, passamos por um vale de lágrimas. Que o Espírito Santo conceda o dom da fortaleza em muitos de nossos irmãos e irmãs, para que possam superar as tribulações, as dores que porventura sofrerem, porque todos nós somos sujeitos a passar por momentos difíceis. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, e animados pelo Espírito Santo de Jesus, possamos adorar a Deus em qualquer lugar. Aqui se realiza a liberdade do Espírito que fala São Paulo. Onde há o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Só o nome do Senhor é excelso. Sua majestade transcende a terra e o céu. Conferiu a seu povo um grande poder. Como diz Salmos 148, louvem-no todos os seus fiéis. Que Deus possa abençoar cada um de nós neste dia. Que sejam abençoados também nossos irmãos e irmãs de Rio Grande do Sul e outras localidades que porventura estejam sendo atingidas pelas enchentes. E rezamos para que não falte ajuda material e espiritual, conforto a muitas famílias. Que Deus nos abençoe neste dia, para que a sua palavra seja eterna em nossos corações, hoje e sempre. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, esteja com todos e permaneça para sempre. Salve Maria!